Pessoal, Dr. Bruno Carneiro mais uma vez para vocês, dando continuidade aqui nas lives. Essa live, na verdade, ela é um presente para vocês, um preparatório para a imersão que nós teremos amanhã, tá? Então, você que acompanhou, tenho certeza que já adquiriu muito conhecimento. Quem não acompanhou, a gente perdeu, mas nós teremos grandes oportunidades. Inclusive, quem não se inscreveu na imersão que vai acontecer amanhã, ainda dá tempo, tá? Vai ser dia 5 no caso, amanhã às 20 horas. E o link está na bio. É bem fácil de você se inscrever. Claro que você já ganha um presente maravilhoso. Presente esse, pessoal, que eu queria ter recebido antes de passar por toda a jornada que eu já passei. Então, é um guia que vai ajudar muito todos vocês. E, claro, condições especialíssimas para quem estiver na live. Somente para quem estiver, tá? Nessa imersão no dia 5 que nós estamos preparando com todo carinho para vocês aí, tá? E, inclusive, essa aula de hoje, gente, ela vai ser fundamental para tudo que nós vamos ter na nossa grande imersão. Vai ter procedimento ao vivo, então você vai conseguir identificar planos, você já vai estar na frente de muita gente, tá bom? Então, vou passar para vocês um pouco sobre tema muito interessante, sobre esse tema que, na verdade, pessoal, muita gente não tem conhecimento básico, o mínimo sobre ele, porque realmente intercorrências assusta, realmente intercorrências ela traz medo, tá? Inclusive até de realizar o procedimento. Então, eu queria dizer para vocês que o grande ponto é saber identificar a intercorrência, é você realmente conseguir evitar que o paciente vá para casa e consiga verificar essa intercorrência. Então, você identificando ela previamente e trazendo esse conforto para o seu paciente, evitando esse desgaste, vai ser um ponto crucial. E claro que você só vai conseguir saber fazer isso, você só vai conseguir identificar uma intercorrência previamente que ela aconteça, ou então mesmo que ela já tenha se instalado, você vai conseguir interromper esse progresso, é estudando anatomia, é sabendo planos, é sabendo técnicas, produtos a serem utilizados. Então, não percam tudo que eu tenho aqui para entregar para vocês, que esse grande finale aí está especialíssimo, certo? Então, atores, esse guia prático, gente, para que vocês evitem intercorrências, tá? Para que vocês realmente consigam prevenir, identificar os reais sinais de uma intercorrência, tá? Durante todas essas lives, a gente já comentou sobre as camadas faciais, sobre a principal, a gente tem derme, onde muitas vezes nós vamos ter vascularizações que estão localizadas mais superficialmente, ou também tela subcutânea superficial, onde, por exemplo, no nariz nós temos a maioria das vascularizações localizadas nesse tecido, ou até mesmo a nível de periósteo, tá? Saber identificar as vascularizações, os principais vasos, gente, onde nós trazemos aí, como eu já tinha falado nas lives anteriores, o senso, né, a visão de Good Doctor, que você consegue realmente visualizar esses vasos antes mesmo de você atingi-los, tá? Então, você vai ter que saber identificar que a artéria carótida externa, ela vem subindo como facial, subdividindo em labial superior e inferior, irrigando, ou seja, dando um ramo para a artéria columelar, fazendo angulação com o nariz, onde se torna artéria angular, subindo virando a artéria supratroclear, tendo conexão e anastomose com a nossa artéria oftálmica, de onde traz o maior risco, onde nós tememos as maiores intercorrências, como, por exemplo, a maurose, certo? Então, aí já vem uma revisão super interessante do que realmente você tem que saber e, principalmente, gente, variações anatômicas. Como eu disse também, isso se torna uma caixinha de surpresas. Você nunca sabe quando você vai realmente pegar o paciente com alguma variação anatômica. Você já tem uma noção básica do que geralmente acontece. Como eu falei para vocês, a artéria angular, por exemplo, é uma artéria onde nós conseguimos verificar inúmeras variações, tá? Inclusive, uma que leva a obstrução vascular pela oftálmica, ela vem através da angular, certo? E nesse caso, quando eu falo para vocês uma variação anatômica que acontece em média 2% das pessoas, tá? E você só vai conseguir pegar uma desse tipo de variação anatômica quando você realiza muitos procedimentos,
tá? Uma pessoa que raramente realiza procedimento, ela não é muito difícil de que ela pegue um paciente nessa situação. Eu tenho certeza que você vai passar por uma situação dessa. Então, esteja sempre pronto, tá? Saiba identificar para que realmente a gente consiga direcionar isso da melhor forma. Saiba identificar e não ficar apavorado, claro, quando a situação acontecer, certo? Então vamos lá. Quais são as regiões onde nós temos maior risco vascular? Certo? Maior risco vascular, ou seja, onde nós podemos ter as piores intercorrências. Como eu já avisei para vocês, já falei em outras regiões, outras situações, a glabela é a campeã, tá, dos riscos, onde nós temos a artéria supratroclear, pessoal, que é justamente essa identificação aqui, justamente na linha do bravo, onde você consegue, a maioria das pessoas que conseguem fazer isso, eu não consigo mais que a toxina está em dias, mas essa região é onde nós conseguimos identificar a artéria supratroclear, a qual, na maioria das vezes, ela não, essa intercorrência não acontece por introdução de produto dentro da artéria, e sim por compressão, tá? Então, a compressão dela, a quantidade de produto aplicado, ela geralmente traz um risco aí de falta de vascularização na região oftálmica. Então, isso é um grande perigo que nós corremos quando trabalhamos nessa região, principalmente com um dispositivo mais ah, perigoso, um dispositivo onde possa trazer um risco maior, como a agulha. Nesse caso, dorso nasal ele vem em segundo lugar, trazendo aí justamente a anastomose dessa artéria dorsal nasal, levando para a artéria oftálmica também, vai virar um ramo aí dessa artéria oftálmica. Então, dois riscos de amarose aí iminentes, como a glabela e o dorso nasal. Lembrando que essa região de glabela, pessoal, como que inicia? Como que eu posso identificar? Tem um estudo muito interessante por Cotofana, depois eu posso até deixar o link para vocês, ou então tentar deixar esse estudo, vou ver com os meninos se a gente consegue colocar aqui, é, que nesse artigo ele fala uma porcentagem geral, tá? Foi tirado um número amostral, vamos dizer que 50 e poucas pessoas, realmente pequeno, mas nós temos uma variação anatômica em cada região da vascularização. O que que acontece? É, geralmente, a grande maioria dos casos, a vascularização da artéria supratroclear, ela acontecia em média de 65 a 70% dos casos, iniciando de forma profunda, onde nós temos essa variação que eu falei para vocês aqui, ó, justamente saindo de região profunda, aqui a nível de osso infraorbitário, tá? Subindo pela glabela, ainda de forma profunda e superficializando à medida que ela vai chegando ao meio da testa. Então, se geralmente, na maioria dos casos, a gente tem essa artéria chegando de forma profunda e superficializando à medida do meio da testa, como eu devo realizar o meu preenchimento de glabela, pessoal? Claro que geralmente o mais comum é que eu realize esse preenchimento de forma mais superficial, para que eu evite a vascularização, certo? Então, isso é conhecimento anatômico. Você saber que na grande maioria das vezes ele pode trazer esse aprofundamento, então se preenche glabela de forma bem mais superficial para evitar essa vascularização, certo? Forma de dorso nasal. O que que nós temos aí? Também vascularização mais profunda ou superficial. A gente tem que cortar isso aqui. Não tô na aula. Enfim. Então vamos lá, a artéria do dorso nasal, pessoal. Essa artéria, ela na grande maioria, né, como acontece em basicamente todo o nariz, essa vascularização, ela se encontra em tela subcutânea superficial. Então, o maior risco vai estar na região superficial. Então, o nariz geralmente, pessoal, lembre-se que eu falo geralmente, porque existem variações anatômicas as quais nós não conseguimos realmente identificar de onde surge o maior calibre da artéria, certo? Então,
Quando eu falo de região de dorso nasal, geralmente a vascularização vai estar de forma mais superficial, então eu preencho o nariz de forma profunda. Justamente por isso as técnicas com agulhas, elas são feitas em bolos na região do dorso nasal e são feitas com agulha encostando mesmo em periósteo, tá? Quando eu venho com minha cânula, a melhor forma para que eu traga uma segurança maior é preenchendo de uma forma também já mais profunda e não levando tanto produto para a região superficial, para evitar, no caso, uma compressão muscular ou vascular, desculpa. As anastomoses, gente, são regiões onde a gente tem uma, vamos dizer que uma bifurcação dessas artérias, onde o que que vai acontecer? O encontro delas, ela vai levar realmente a vascularização para 2 lugares diferentes. Ou seja, essa região de artéria nasal dorsal, ela se bifurca, aí na verdade ela se encontra-se anastomosa para supratroclear e também para oftálmica. Então esse risco aí é de trazer produto e causar a famosa amaurose, certo? Região periorbital, também nós temos aí um grande risco pelo forame infraorbitário, pessoal. Como eu já falei também para vocês em algumas outras lives, mas se tem alguém novo aqui não estava, nós temos aí os 3 principais forames, que é o supraorbitário, infraorbitário e o forame mentual. Então, o que é o forame, gente? Forame é de onde vai sair tanto inervação quanto vascularização. Então, essa vascularização a qual sobe do meu forame infraorbitário, ela também chega aí na minha artéria orbital, na minha artéria infraorbital, a qual pode também levar à cegueira. Então, o que nós podemos ver que a maioria dos riscos estão relacionados principalmente à amaurose, ou seja, à cegueira. E onde nós podemos encontrar, onde esses riscos são iminentes, onde esses preenchimentos podem ser mais perigosos, vão ser na glabela, no dorso nasal e principalmente através da região periorbital, onde nós temos a artéria infraorbitária. E claro, pessoal, isso entra num dilema onde a maioria das pessoas, elas vão trazer o quê? Ah, eu não preencho glabela, mas eu preencho nariz. Eu disse, não, não preencho nem glabela nem nariz, mas eu preencho olheira, tá? Então, o preenchimento na olheira, gente, quando ele é bem executado, ele deve ser feito em plano profundo. Plano profundo, ele está diretamente no osso, que sai o quê? Sai a minha artéria infraorbitária. A partir daí, se eu pegar essa artéria, eu posso realmente, se eu ocluir, se eu levar produto, eu posso levar realmente a uma amaurose por um preenchimento aí, que é tão simples de realizar como o de olheira. Então, realmente é o conhecimento anatômico que vai te libertar disso, que vai te trazer essa segurança na hora de procedimento, certo? Então, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai identificar? Justamente é mapeando esse rosto, é trazendo essa identificação dos riscos que a maioria das pessoas vão apresentar sinais. Quando ela não apresentar, você já tem uma noção básica do que pode acontecer, gente. A artéria temporal, por exemplo, é uma artéria que fica visível em muitas pessoas. E, com isso, a gente vê que ela, de forma superficial, provavelmente o meu preenchimento vai de plano mais médio para profundo, certo? Então, são esses tipos de sacadas, são essas visualizações às quais a gente realmente tem que estar atento para evitar um risco maior para o nosso paciente, certo? Então, como eu já trago sempre em relação aos planos, plano superficial é um plano que na maioria das vezes a gente não tem tanto interesse de preenchimento, a não ser quando você queira realmente uma normalização da face, você quer corrigir uma linha fina, tá? Então, é um plano onde a maioria das vascularizações, a não ser que seja uma região tão média, uma região de maior risco, como as áreas mais finas, como eu tenho, por exemplo, nariz, eu tenho olheira, eu tenho várias regiões finas onde essa vascularização ela vai estar de forma mais superficial, consequentemente eu tenho que ter, tá? Eu vou ter mais riscos de trazer uma superficialização ou até mesmo uma obstrução nesse caso. E o que vai trazer a maioria dos erros vão ser esse erro de plano. O que vai trazer uma intercorrência são esses erros de plano, certo? Um ponto que a gente já trouxe guiado, na verdade, porque muita gente pediu, foi as anestesias, né, pessoal? Então, outro tópico que realmente traz bastante riscos dentro do procedimento. Na maioria das vezes, a anestesia ela pode ser um fator de risco para o teu paciente, onde muita gente tem, sim, uma probabilidade de apresentar alguma reação ao anestésico. Certo? Então a gente conhece os tipos de anestésico, então temos o anestésico tópico, onde vai ser aquela pomadinha que vai chegar somente a nível de pele e para preenchimento realmente não é indicado, porque não vai trazer aí aquele conforto imediato para o paciente, além do tempo de ação
certo? A anestesia troncular, que vai ser a anestesia que é feita lá nos forames, é onde realmente a gente vai conseguir pegar um ramo maior de nervos, um ramo maior de vascularização, que é de onde saem esses nervos, tá? E a anestesia infiltrativa, que ela vai ser geralmente mais pontual, onde você pode tanto fazer ela de forma mais superficial quanto mais profunda, porém em um plano específico, certo? Em um ponto específico, onde você queira anestesiar uma região específica. Vou fazer para vocês, gente, vou mostrar para vocês ao vivo lá na imersão, como a gente realizar essa anestesia, porque isso é um ponto que muita gente pede, muita gente tem dúvida de angulação, então não percam essa parte tão fundamental que é o conforto para o paciente de vocês, porque realmente as pessoas têm muito trauma, têm muito medo, tá? A primeira coisa que ela pergunta é se vai ter anestesia. Não sabendo o paciente que o que mais dói é a anestesia, tá? É a dor para não doer, mas é justamente o ponto mais chato aí do procedimento. Bom, vamos voltar aí. E a hialuronidase, pessoal, certo? Fez o preenchimento, deu complicação. E aí? Realmente nós temos hoje a o nosso antídoto para os preenchimentos, que é a famosa hialuronidase. A gente sabe que na bula desse medicamento, ele não tem, uma prescrição, ele não tem uma indicação terapêutica realmente para degradação, ou seja, para hidrólise desse ácido hialurônico, porém, nós temos vários estudos clínicos, vários estudos científicos que trazem em relação da eficácia desse produto aí para hidrólise, ou seja, a diluição, o desmanche desse ácido hialurônico, certo? O qual ele vai acontecer, gente, principalmente por encharcamento. Esse é o grande ponto da hialuronidase, para que esse a gente consiga reverter esse quadro a qual o paciente está sendo submetido, tá? Então, pessoal, aqui nesse slide a gente tem falando sobre 15.000 UTR ou unidades, mas são 3.000 UTR para 5 ml de diluente, que geralmente vem o soro fisiológico, tá? Tanto de marcas como Biometil, PHD, todos eles já acompanham o diluente. Então, geralmente a hialuronidase que a gente mais utiliza vai ser a de 3.000 UTR, principalmente em casos de intercorrências, onde a gente consegue, pessoal, entregar um resultado bem significativo, principalmente se for feito aí a tempo. O que é que eu digo a tempo? É justamente após procedimento, quando você consegue identificar que está ocorrendo algum erro, tá? Que ocorreu alguma vasoconstrição esquisita, ou seja, você vê um esbranquiçamento maior, ou você consegue identificar que a reperfusão sanguínea, ou seja, você aperta esse sangue e demora muito para voltar. Então, sim, são sinais onde a gente pode realmente trazer algum risco iminente para o nosso paciente. Outra coisa que é bem legal de falar, pessoal, é sobre o teste alérgico, né? Muita gente conhece que a hialuronidase ela é realmente o veneno de uma abelha, né? Claro que é uma vespa, né, em específico, uma espécie específica, porém, então, por isso, né, na maioria das pessoas que têm, às vezes, alergia a inseto ou a picada de abelha, ela pode ainda suportar uma aplicação de hialuronidase justamente por conta de espécie mesmo. Porém, é bem interessante. Eu ainda, apesar de ser bem científico, gente, tem coisa que a gente acaba virando muito, ficando meio incrédulo, né? Mas eu sempre gosto de fazer o teste no antebraço, apesar de não ser parâmetro tão confiável, o teste de hialuronidase no antebraço, ele realmente dá um parâmetro bem significativo, porque quando o paciente realmente tiver essa alergia iminente, ele vai sim identificar, vai apresentar uma dilatação desse halo onde foi aplicado a hialuronidase. Então, eu acho bem interessante fazer o teste alérgico sempre antes, também tudo isso a gente vai conseguir mostrar na aula para vocês, certo? Então, sempre documentar o caso, pessoal, identificar o que aconteceu para que a gente tenha, sim, estratégias, a gente tenha segurança na hora da aplicação. Esses pontos, essas dicas que eu sempre dou para vocês sobre como você realizar isso de forma segura, vai ser você fazendo um checklist, gente. Ou seja, fiz o mapeamento, fiz a documentação anatômica, eu fiz planejamento, eu sei onde eu vou aplicar, porque o paciente ele tem queixa principal de nariz, então eu já planejei isso de forma estratégica, sabe? Então você realmente tem que trazer
para o paciente isso de melhor forma, para que ele fique confortável em realizar o procedimento e que você consiga dormir bem, gente. Como eu digo para vocês, a melhor coisa é que você deite a cabeça no travesseiro à noite e saiba que esse telefone não vai tocar, que essa mensagem não vai chegar porque você está seguro do que você fez, certo? Então, gerenciamento com a hialuronidase, ou seja, identificou que aconteceu algum caso, tá? Então, o que que você tem que fazer? Nas primeiras horas, nos primeiros momentos, é a injeção da hialuronidase, gente. Geralmente é de 3.000 TR, lá no 5 ml de diluente, como eu falei para vocês, a injeção tem que ser no plano onde foi aplicado o produto, pessoal. Não adianta eu ter uma aplicação de ácido hialurônico profunda que causou um dano e eu venho com a hialuronidase e faço ela de forma superficial, tá? Então, saber identificar planos, às vezes pode se tornar uma coisa que se torna óbvia, mas muitas vezes esse óbvio tem que ser dito, porque parece coisa do primário, tá? Mas isso ainda pode confundir muito. Então, se certifique do plano onde você aplicou o ácido hialurônico e principalmente onde você vai reparar, ou seja, onde você vai aplicar a hialuronidase. Ah, mas esse paciente chegou de outro profissional, então eu não tenho como identificar. Gente, palpa, sente, provavelmente tu vai conseguir identificar isso de forma clínica. Um profissional habilitado, um profissional injetor, ele consegue se identificar às vezes com palpação e se ainda assim você não conseguir identificar, faz nos dois planos, faz no profundo e no superficial, de forma onde você vai conseguir evitar aí a lastração desse caso, essa piora desse paciente. Então, nessas primeiras horas, a gente pode iniciar com um protocolo de a cada 8 horas fazer uma aplicação de hialuronidase para justamente deixar sem nada de produto nessa região. Quando for realmente um gerenciamento imediato, a gente já tem uma diminuição, porque a gente consegue geralmente resolver isso na primeira aplicação. Quando isso não acontece, a gente faz uma repetição a cada 6 horas. E quando já passou um pouco mais de tempo, por isso que eu digo, identifiquem sempre no começo, porque quando passa um pouco mais de tempo, o paciente ele já está correndo bastante risco. Então, das primeiras 24 a 72 horas, eu faço uma aplicação repetida a cada 2 horas da hialuronidase. Então, como que a gente pode gerenciar esses casos, gente? Geralmente, quando outra alternativa também é deixar esse sangue mais fluido. Então, o AS 75 miligramas por dia, com as aplicações de hialuronidase, também são fatores que vão ajudar, deixando esse sangue cada vez mais fino e para que aumente esse fluxo sanguíneo, certo? Então, tanto a hialuronidase quanto o AS, eles vão poder ser fatores que vão ajudar nessa resolução desse caso. Então, livedo e tempo de enchimento capilar também são formas de identificar. Gente, o que é o livedo? Livedo é quando vai formando aquela coloração já mais azul acinzentado, onde vai formando. Eu tenho fotos aqui que eu vou conseguir mostrar para vocês cada passo da identificação da reperfusão mesmo, da obstrução sanguínea, do que acontece para que a gente identifique essa intercorrência, certo? E o gerenciamento atrasado, ou seja, você deixou o paciente ir embora para casa e somente depois foi identificada a intercorrência, que ele entrou em contato com você 24 horas depois e você nota que realmente já está com todas as características, como já está, com certeza, se deu 24 horas, já passou daquele esbranquiçamento, já passou do eritema, ele já está ficando num formato já bem roxo escuro, trazendo já para algum ponto mais negativo, como principalmente a necrose, certo? Então, quando a gente fala de hialuronidase, sempre vai ser por encharcamento, ou seja, aplicar basicamente a mesma quantidade que foi aplicada. Como isso? Equivaler à quantidade de ácido hialurônico. Se foi aplicado 1 ml em lábio, aplique em média de 1 ml de hialuronidase para que a gente consiga justamente trazer a eliminação desse produto, certo? Gente, a hialuronidase dói muito, tá? Eu já apliquei e realmente é bem dolorida essa aplicação, porque o produto em si é como se fosse a equivalência de um anestésico, então arde bastante. Mas o paciente que ele tem essa complicação, eu tenho certeza que isso não vai ser incômodo para ele, uma vez que resolver a complicação, vai ser o, a melhor coisa que pode acontecer, certo? Então, aqui é bem interessante para que a gente consiga identificar esses estágios dessa intercorrência, gente, que é justamente o que vai te direcionar. Então,
nos primeiros momentos, o que que o paciente vai sentir? Ele vai sentir aquela dor aguda, se for geralmente, uma região facial onde você tem 2 partes, então, onde foi aplicada esse produto, onde teve essa oclusão, onde teve essa introdução de produto intravascular, é onde ele vai sentir. Então, geralmente vai ser uma dor unilateral, a não ser que você seja tão bom que você consiga obstruir dos 2 lados, aí eu vou te dizer que realmente você está de parabéns. Mas, realmente essa dor unilateral e, principalmente, se o vaso ou ele está comprimindo ou eles têm produto dentro e não consegue passar esse sangue para o outro lado, o que que vai acontecer? A região vai ficar sem vascularização, tá. Gente, aperta o dedo de vocês, que todo mundo já fez isso quando era criança, né. Você aperta o dedo, vai ficando vermelhinho, depois vai ficando bem esbranquiçado, sem sangue, não é isso que acontece? É a mesma coisa com o vaso. Quando não passa sangue, vai ficando com a pele naquele aspecto isquêmico, esbranquiçado. Depois de algumas horas, a gente já começa a sentir aquela coloração mais azul acinzentada. Já realmente é a hipóxia, a falta de oxigenação nesse local vai trazendo justamente a formação de um livedo reticular. Nessa região, nessa hora, nesse estágio, a gente pode ter, inclusive, até contaminação bacteriana, onde pode agravar o caso e trazer aí realmente uma complicação bem mais extensa, certo? E também nas próximas 24 a 72 horas são onde iniciam a formação de pústulas, as bolsas, as crostas, as ulcerações que vão evoluir para a necrose. Então aqui eu acho bem interessante a gente identificar que nessa foto é aquela isquemia que eu falei para vocês, tá? É aquela isquemia que o que vai trazer realmente a identificação, o que pode trazer uma confusão aqui é o anestésico, como eu falei para vocês. Tem um vídeo super interessante no Instagram que fala disso, mas também vou mostrar para vocês na prática ao vivo, na nossa imersão. Então, esse livedo reticular, ou seja, essa isquemia, perdão, ela vai ser um esbranquiçamento da área onde não está recebendo a vascularização, a irrigação sanguínea na região. Aqui, pessoal, então você consegue identificar dessa forma. Quando você pressiona, geralmente você vai pegar algum dispositivo mais fininho, como uma caneta, uma agulha, e vai fazer uma pressão. Quando ele ficar esbranquiçado, ele rapidamente tem que voltar com a coloração normal, ou seja, aquele esbranquiçado ele tem que sair rapidamente e já voltar para a coloração mais avermelhadinho, que é a coloração da pele. Então, se isso demorar a acontecer, quer dizer que o enchimento capilar está comprometido. Se ele está comprometido, provavelmente ou foi ácido hialurônico injetado e a foto é justamente essa aqui. Eu tenho como fazer marcação aqui, gente? Com coisa? Não, né? Então, essa é a primeira foto, do lado esquerdo, tá? Tu vai falando sobre a foto, né? Tipo assim, essa primeira foto. Ah, tá. Então, não, mas é isso que eu tô fazendo, né, não? Aqui? É porque não, porque eu falei primeiro o slide para depois mostrar a foto, entendi. Certo? Então, nessa primeira foto é onde a gente consegue identificar o primeiro momento, como eu falei para vocês, a isquemia, é aquele esbranquiçamento. Então, é o primeiro sinal de que realmente tem alguma coisa que não está dando certo. Alguma coisa ocorreu de errado e essa reperfusão sanguínea está sendo comprometida, esse enchimento capilar ele está comprometido. Essa foto aqui do meio, pessoal, é justamente a fase 2, que ela vai ser o livedo reticular. Que ela já passou pelo processo de isquemia, ela já passou por aquele esbranquecimento, e aí ela já vai ser identificada dessa forma. Olha como tem um aspecto mais acinzentado, uma coloração mais diferente, onde já tem ainda um processo de isquemia, porém já evolui porque já passou algum tempo a mais, então com certeza esse sangue não chega nessa região, consequentemente trazendo esse aspecto por falta de irrigação sanguínea. E nessa terceira foto aqui, a gente já consegue ver a gente tem aqui até a referência, ó, Coeli 2020. Isso foi um estudo que foi feito, onde como era identificado a maioria dos sinais e sintomas pós-intercorrência, tá? Então, nessa terceira foto a gente já consegue verificar a formação das pústulas, provavelmente já que tem uma infecção bacteriana. A gente também consegue identificar principalmente crostas e ulcerações que vão evoluir justamente para necrose. Gente, em caso de início de necrose, não tem muita coisa que fazer. É câmara hiperbárica pelo menos 2 vezes por dia. Cada sessão de câmara aí vai variar de um valor de região para região, mas é um valor bem significativo. Então, a melhor coisa é não trazer
não chega a deixar nesse estágio, porque realmente é algo que vai ser bem problemático, tanto para você quanto para o seu paciente. Outra coisa também que é bem interessante, gente, como a gente já falou de renomodelação na primeira live, então eu gosto de trazer isso para vocês, sobre localização da artéria do nariz. Então, como eu tenho. Isso também é um estudo, gente. Todos esses estudos são de Cotofana, eu sempre gosto de trazer estudos dele, porque para mim é a maior referência. Então, as regiões onde a raiz nasal vai ter a vascularização subdérmica, vai ser em 91,7% dos casos. Ou seja, a maioria das pessoas vai ter essa região na raiz nasal mais superficial, certo? No dorso médio, a maioria das pessoas vão ter essa vascularização na região superficial. A ponta nasal, 98,3% vai ter a vascularização na região subdérmica, ou seja, mais superficial. Então, com esses dados, gente, você consegue ver claramente que a região mais profunda no nariz é mais segura de preencher, tá bom? Então, é bem interessante dados como esse para que a gente consiga visualizar essa segurança que você pode ter ao realizar o procedimento, conhecendo onde você está agindo, gente, onde você está introduzindo o produto. Claro que são os passos do planejamento vão ser fundamentais, porém, você conseguir saber, você conseguir ter clareza onde você tem que entregar esse produto, isso para mim é fundamental, certo? Então, a gente já consegue trazer para vocês de que a anatomia ela vai ser fundamental em todos esses planos, em todos esses projetos que você for fazer com seu paciente. Não deixem isso de lado. Eu tenho certeza que uma vez que você dominar a anatomia, você não vai ter mais dúvida em quase nada do que você tinha antes. Então, pessoal, não deixem de se inscrever. Quem não se inscreveu ainda dá tempo, o link vai estar lá na bio, certo? Eu vou estar aguardando todos vocês amanhã às 8 horas da noite, às 20 horas. Pessoal, então, é basicamente isso. Eu estou muito feliz em estar aqui mais uma vez, entregando conteúdo para vocês. Esses conteúdos, pessoal, vão libertar. Esse conteúdo traz conhecimento, traz liberdade, principalmente, tá certo? Então, quem não se inscreveu na nossa imersão, amanhã às 8 horas, nós vamos estar entregando muito mais conteúdo para vocês, além de grandes oportunidades. Se você ainda não se inscreveu, o link está lá na bio e eu só posso estar aguardando vocês amanhã às 8 horas para que vocês realmente tenham prova do que eu estou falando, tá certo? Um grande beijo, muito obrigado por quem compareceu na live hoje. Eu vou aguardar vocês amanhã, tá certo? Compartilha com um amigo, manda o link e vamos junto, tá bom? Obrigado, pessoal. Até amanhã.